Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais sobre o trabalho preceptor de graduação em medicina, um profissional desconhecido. Conosco a sua autora, a mestre em inovação no ensino superior em saúde pela USCS, Cristiana Nunes Carvalho. Cristiana, obrigado pelo seu tempo, por ter aparecido para conversar um pouco conosco. Eu que agradeço, Arquimedes, pelo convite. Então, antes de chegar na tua... a gente vai ter que começar a desconstruir o título, né? Porque essa palavra preceptor já é algo que poucos dominam, que é. Eu queria que você primeiro falasse, antes do seu objeto de pesquisa, a sua formação e como é que você chegou no mestrado da USCS. Então, eu sou farmacêutica, eu cheguei ao mestrado junto à atuação como docente dentro da instituição. Então, mais ou menos em 2014, eu acabei me aproximando de processos formativos com metodologias ativas, que a gente vai comentar um pouquinho durante a nossa atividade aqui, do que isso se trata. Acabei fazendo uma formação nisso e com o passar do tempo me envolvendo em curso de formação de preceptores, que a gente também vai falar o que é. E daí, quando houve a abertura da graduação em medicina na unidade de São Paulo, do curso da USCS. Então, a partir dessas inserções que eu acabei chegando no nosso mestrado com interesse em avaliar um pouquinho do que a gente estava fazendo dentro de casa. Tá, então você é professora do curso de medicina ou outros também? E aí eu acabo atuando em algumas graduações, mas sempre com essa inserção, né, de formação de preceptores, de formação de docentes e também a parte de saúde pública, porque eu sou farmacêutica sanitarista. Ah, legal. Tá bom. Explicando quem é você e como você chegou, a gente vai... Eu vou começar do método para chegar no objeto, né? Eu, assim, pelo seu texto, que eu li de cabo a rabo, para a gente se preparar para a entrevista, eu vi que você tem um carinho / interesse muito especial pela metodologia ativa, né? E, primeiro, quando você teve o primeiro contato com a metodologia, foi no seu curso de formação ou é depois disso? O meu curso de formação foi como o de todo mundo, né? Na área da saúde, uma graduação bem tradicional, em que, inclusive, né, a minha atuação como sanitarista hoje também não vem da minha formação, porque na minha formação eu aprendi a odiar a saúde pública, e aí a vida vai trazendo coisas pra gente que a gente nem imagina, né? Então, a metodologia ativa, eu atuava num projeto junto ao Ministério da Saúde por meio do PROAD-SUS, que é o Programa de Apoio e Desenvolvimento Institucional do SUS, em que a gente fazia formação de gestores de hospitais universitários. Porém, eu fui para lá com um papel mais específico de consultor, para olhar para a minha área de formação, e lá o curso era todo estruturado em metodologias ativas. E aí, aquele corpo docente dali viu que as nossas linguagens, então, de pessoas que vinham com o mesmo papel que o meu e o deles, acabavam não convergindo, e aí a gente foi para essa formação. E aí, basicamente, o que é? É colocar o estudante no centro do processo, né? Então, a gente reconhece que a pessoa, ela não é alguém sem conhecimento, né, que chega sem saber nada, ela tem conhecimentos prévios e a gente vai fazer atividades, né, então trabalhar o curso de um jeito que a pessoa consiga se colocar dentro do processo a partir dos seus conhecimentos prévios, com metodologias específicas e também cuidando muito de um foco pedagógico. Então, toda essa formação que a gente, como profissional de saúde, não tem, né, para a área de pedagogia, a gente acaba olhando, então, para as bases do ensino também, para avaliar como fazer isso de uma maneira melhor. Eu vejo que assim, na área da saúde ela é muito comum, né? Ela é bem aceita e dá para entender, né? Quem assistiu, sei lá, o seriado House, né? Vê quando eles fazem discussão de caso, aquilo é basicamente uma metodologia ativa na prática, né? O papel do facilitador. E vejo que por parte dos alunos de medicina há uma aceitação bastante grande, eles gostam de discutir, né? Você acha, assim, não sei se você já aplicou esse tipo de metodologia em outro curso que não seja na área da saúde, você acha que ele se encaixa em qualquer curso? Tem algumas metodologias ativas que surgem em outras
outras áreas, né? Por exemplo, a sala de aula invertida tem uma aproximação muito grande com a matemática. Então, a gente sabe, né, por estudos, que é possível aplicar em outros espaços, mas a minha atuação específica acabou sendo em cursos da saúde. Tá certo. E tá funcionando, né? E Aparentemente. tá dando certo. Eu ouço falar muito bem. Às vezes eu ouço crítica sei lá, de profissionais, de professores, mesmo de alunos que vêm da old school, né? Que era, né, aula GLS, que eu falava giz, lousa e saliva, né? Basicamente, e que tem uma certa dificuldade, né? Às vezes de se expor, né? Trabalhar em equipe, né? Mas me parece que na área da saúde isso é super bem resolvido e tá dando certo, né? É que, de certa forma, tanto para o docente quanto para o estudante, é mais fácil a gente atuar com o método tradicional, né? Porque o aluno está ali o aluno mesmo, né? Então, aquele que não tem luz está ali para receber um monte de conteúdo e o docente está ali para falar tudo que ele sabe. A gente não precisa se preocupar com o vínculo, com o não verbal desse estudante, se ele está compreendendo, se ele não está, como é que a gente vai fazer ele interagir. Ele também não precisa se expor, então é um movimento de desconstrução. Mas como você trouxe um bom exemplo, né? A gente vê nos seriados médicos, as discussões de caso, na medicina é fundamental a gente interagir tanto entre nós, profissionais, para a gente conseguir ofertar o melhor para o nosso paciente, para o nosso usuário, no caso do SUS, né? Mas também entre pessoas, né? Então a gente precisa criar vínculo com o nosso paciente, com o nosso usuário. Então, a partir do momento que a gente aprende isso desde a graduação, isso fica muito mais fácil ao longo da nossa carreira. Você aposenta um pouco a educação bancária, né? De depositar o conteúdo e o aluno sai repetindo e nunca reflete sobre, né? Às vezes decorar é mais fácil do que aprender, né? E eu acho que no caso de vocês, eu digo você que está no curso de medicina, né? A área médica é muito competitiva, né? Entre profissionais, inclusive, né? E me parece que o modo de você fazer um curso usando uma metodologia mais colaborativa e menos, digamos, eu sei mais que você, né? Eu quero, né? Me parece que isso também baixa um pouco as expectativas, as pessoas sabem que não sabem tudo, né? E isso, eu fico muito feliz com esse tipo de prática, né? É uma coisa que não tinha na minha época, essa coisa de tiozão, não tem na minha época, mas enfim. Bom, falamos já sobre a metodologia e agora a gente vai usar para essa bendita palavra que você me coloca no título, preceptor. O que é? Conta para nós o que é essa figura. Eu vou voltar então ao seu exemplo do House ou de qualquer outro seriado médico que a gente assiste na TV, né? Os maratonistas de Grey's Anatomy, por exemplo. Sim, The Good Doctor. O preceptor, então, é aquele profissional médico ou outro profissional, né, da equipe de saúde com mais experiência, que está ali com o papel de receber esses estudantes e compartilhar conhecimento. E aí a ideia, então, da gente olhar para esse profissional é no sentido de perguntar se ele é desconhecido ou se ele é conhecido, a gente realmente sabe quem é? Todos os preceptores têm o mesmo perfil? Eles deveriam ter o mesmo perfil? Como que eles estão atuando? Que medos que eles têm? Então, é essa a proposta do estudo. Agora, diga uma coisa, o preceptor, a figura do preceptor, que seria um professor na prática, dentro de um espaço de saúde, ele também é professor? Porque às vezes eu via, por exemplo, médicos que eram chefes de algum departamento que faziam a função de preceptor, mesmo não tendo um vínculo com a universidade. Às vezes ele era professor e não sabia. E às vezes, pelo fato de não saber ou não ser professor, ele também não queria, né? Então, assim, de que preceptor que você está falando que você estudou? Aquele que tem vínculo com a instituição, com a USCS, por exemplo, que foi o teu objeto? Primeiro, todo profissional de saúde, ele tem um papel, dentro da sua obrigação, ele deveria atuar em 3 eixos, né? De atenção, gestão e educação. Então, todos nós deveríamos ter um potencial para ser educador. Até por isso, essa discussão da gente não ter uma formação um pouco mais pedagógica, como um curso de licenciatura tem. Mas, tirando isso, todo preceptor que está no campo de prática, ele acaba atuando junto à universidade, ele pode não ser um docente concursado, mas existe um termo de parceria que o coloca ali como o que a gente chama de integração ensino, serviço e comunidade. Então, ele passa a integrar esse núcleo de ensino, serviço e comunidade, não necessariamente como um docente da casa, mas a partir do momento que tem esse termo de parceria, a gente poderia dizer que ele é um professor, de certa forma. Mas não necessariamente todo docente do nosso curso vai ter uma atuação no campo de prática, né? Então, pode acontecer da gente ter alguém que é docente da nossa casa, que dá aulas, né, ali na sala de aula, junto ao nosso estudante, mas ele também pode estar no campo de prática junto ao vínculo dele como profissional de saúde.
saúde. Então, essa interlocução pode acontecer. Tá. E pode acontecer também de alguém que não tem nenhum vínculo com a faculdade fazer o papel, mas ele sabe disso, porque ele assinou um termo, como disse você, né? E isso, a instituição em que ele atua assinou um termo e aí ele acaba atuando como um preceptor. E aí, até por isso, o nosso interesse de fazer todo um movimento de o nosso estudante não vai para lá simplesmente, vê aí como está o serviço, atua aí. Não. Tem objetivos, né, a gente chama de objetivos educacionais específicos, que ele precisa cumprir, porque senão ele não vai conseguir ter a formação que a gente espera. E aí, esse preceptor precisa conhecer esses objetivos educacionais da faculdade. Por isso que é tão importante que tudo isso esteja integrado. Tá. E como o teu próprio título diz, né, um profissional, você colocou entre parênteses depois colocou conhecido, você estava sugerindo que quem é esse cara? Ele é desconhecido porque ele não é conhecido pelos alunos, pela instituição, ou ele mesmo é quase que invisível, não se coloca... Por que esse termo desconhecido? Ou até mesmo porque ele não se conhece dentro desse papel, né? Então, quando a gente avalia, né, o trabalho foi avaliar a partir do relato deles, né, o que eles entendiam pelo papel deles, as expectativas, e mesmo passando por formações conosco, eles ainda estão muito arraigados naquela visão tradicional. Então, eles foram formados por aquele super médico que transmitiu coisa para eles, de certa forma, não só eles, mas a gente também, né, quando não faz uma formação pedagógica, replica o que a gente viu com os nossos mestres. Então, era esse o objetivo, né, de olhar a formação que eles fizeram conosco no ano de 2020 e o quanto isso acabou trazendo modificações. A gente viu que plantou uma sementinha, mas que ainda precisa investir e trabalhar mais para ele conseguir chegar mais próximo de um perfil de competência que a gente espera. Até porque é uma mudança de cultura, e mudança de cultura não acontece do dia para a noite. Sim, mas pelo que eu vi, além dos dados chamados administrativos, né, você queria saber gênero, idade, anos de formação, whatever, você também teve uma preocupação em saber se eles sabiam o que era metodologia ativa, se eles atuavam com esse tipo de método, é isso também? É isso também. A ideia de olhar para quem eles eram é justamente para compreender, né, porque antigamente, na formação, aliás, toda a formação vinha mais para o homem, com o passar do tempo que a mulher acaba ocupando esse espaço. Então, a gente quis saber, né, eram mais homens, eram mais mulheres, era a idade, a formação deles para saber se eles tinham se formado numa escola médica com metodologias ativas, né, como, por exemplo, a FAMEMA, a UEL, e aí tinha um docente mais jovem que tinha essa formação, mas então também compreender a partir das falas deles, né, se a formação que a gente fez com metodologias ativas surtiu efeito. Então, tirar essa romantização que a gente, como autor de um curso, tem, né, mas realmente avaliar o quanto que ele atingiu o objetivo que a gente esperava e o quanto que ele se apropriou do que ele acabou vendo ali no curso. E, bom, você junto com o Brito, né, o seu orientador, vocês fizeram um desenho metodológico para chegar nessas pessoas, né? Como é que foi o instrumento de coleta de informações? Vocês fizeram isso via formulário? Você chegou a entrevistar? Qual é o teu N aí? Todo mundo participou? Como é que você chegou nesse pessoal? O nosso N, né, foi a segunda turma deste curso, né? A primeira turma foi um curso que teve bastante evasão, até porque era num período de pandemia e as pessoas precisam se envolver mesmo, né? Então a gente escolheu a segunda turma que tinha um menor número de... Só um minutinho, que curso é esse? Porque você falou lá no começo do curso, né? Fala mais sobre a história do curso para a gente entender. Tá bom. Com a criação do curso de medicina em 2016, com o passar do tempo a gente percebeu que justamente por essa questão de necessitar integrar o ensino e o serviço, a gente precisava formar esses preceptores que estão no campo. Então, não é simplesmente, né, fazer um termo de parceria, quando começa a ir lá conversar e deixar a vida seguir. Não, a gente queria que eles se aproximassem, que eles se qualificassem. Então, a USCS fez alguns movimentos de formação, tanto para os docentes mesmo, é um aperfeiçoamento em metodologias ativas, mas aí a gente começou a fazer com ênfases. Então, ênfase para quem quer ficar na sala de aula, para o docente em si, ou ênfase para o preceptor. E aí, né, no caso, eu acompanhei 3 turmas, né? A primeira, que eu comentei que teve uma invasão até aqui importante, a segunda, que foi objeto desse estudo, e depois teve uma terceira. A boa notícia é que agora em março começa uma nova turma, já com o curso redesenhado a partir dos achados desse estudo. Então, o que a gente identificou de oportunidade, a USCS nos deu a oportunidade de fazer algo diferente. Bom, ok, na segunda turma, quantas pessoas estavam envolvidas? Como é que você chegou nelas? Você entrevistou? Você passou e-mail com um link para um Google Meet? Como é que é um Google Docs? A gente acabou trabalhando com um N de 16 pessoas, porque por se tratar de metodologias ativas, a gente atua com turmas menores, né, de até 10 participantes em cada grupo. E aí acabamos fazendo por Google Forms, né, então enviando o convite para eles por e-mail, apesar que eles já nos conheciam, né, porque somos docentes do curso, mas justamente por estarmos no período de pandemia, né, então seria algo que facilitaria o acesso a todos.
Uhum. Bom, ok, então aí você coletou, você passou por algum software de tratamento? A parte, né, de quem eles eram foi uma análise mais simples, né? Mas aí a análise do conteúdo a gente fez a partir de um software que nos ajuda a identificar diversos tipos de informação. Então, desde 90 palavras, do que mais aparece, mas também uma análise que mostra, né, como se fosse numa árvore, as palavras que mais se aproximam. Então, conforme elas vão aparecendo no discurso, conforme elas estão conectadas, isso vai aparecendo e nos mostra, de certa forma, a linha de raciocínio dessas pessoas e todas juntas. E depois ela também faz uma análise por classes. Então, a partir de algumas palavras, a gente cria classes de conteúdo e aí nos permite conectar com o que a gente viu de referencial teórico. Aí, daqui a pouco eu comento com vocês, né, que a gente descobriu. Sem spoiler, né? Mas aí eu pergunto para você, quando você fez o desenho junto com o seu orientador, você tinha algumas hipóteses, né? E hipóteses são perguntas não respondidas ainda, que a gente acha que são respostas, digamos, não definitivas. O que você encontrou, né? O seu achado, foi ao encontro da sua hipótese ou foi de encontro? Ela foi contra o que você achava que era? Alguma coisa te surpreendeu nessa sua pesquisa? A gente estava olhando para duas coisas. Uma que era, né, se esse preceptor se aproxima do que está na literatura nacional e internacional, que o preceptor tem aquele perfil clássico, é aquele mestre, né, mais velho, que orienta todo mundo, ou não, ele já não é mais essa pessoa. E aí depois, isso se distancia do que a gente espera para o SUS. Então, voltando um pouquinho na história do ensino médico, né, se a gente for pensar, quando os nossos avós contam, ou o que a gente lembra do passado, todo mundo tinha um médico na família, aquela pessoa que confiava, que em casa, então era uma pessoa que te conhecia a fundo, conhecia a sua casa. Ele, então, é um médico muito parecido com o que deveria ser o médico que a gente tem na UBS hoje. Com o passar do tempo, né, conforme a gente vai tendo uma atuação mais dentro do hospital e o desenvolvimento de tecnologias, a gente procura um médico especializado. Então, a gente vai procurar sempre ter que fazer um raio-x, um ultrassom, uma tomo, uma ressonância, que não necessariamente é necessário. Mas a gente criou essa lógica de que a gente precisa disso. E aí, com o passar do tempo, até a literatura traz isso. A gente descobre que isso foi super importante para a gente chegar no que a gente tem hoje de conhecimento médico, porém, que é importante a gente voltar a olhar para a pessoa como um todo. Senão, a gente vai atuar sempre numa lógica curativa e não numa lógica preventiva. Então, quando a gente fala qual que é o profissional que a gente espera para o SUS, pensando que a gente quer atuar a partir da atenção primária, que é a partir da porta de entrada do sistema dessas unidades de saúde, porque há estudos que demonstram que 80% dos casos de saúde que chegam num serviço se resolvem ali, a gente quer formar mais pessoas com esse perfil. Então, a pergunta uma delas, né, para além do se distancia da literatura nacional ou internacional, essa pessoa tem esse perfil para formar pessoas no SUS? Então, quando a gente olhou também para a fala deles, não foi só para ver se eles tinham aprendido algo no curso ou não, mas o quanto eles se aproximavam disso. Ok, então falamos sobre os seus resultados. O que o teu estudo contribuiu aí, coisas que a gente não sabia, e a partir daí, já vou emendar a pergunta, você pode emendar a resposta também, trata-se de um mestrado profissional, e normalmente o profissional gera uma intervenção ou um produto, enfim. O que foi? Agora você pode contar. A primeira coisa, então, quando a gente olha para esse preceptor, ele continua assim, sendo aquele mais parecido com o que está na literatura, né? Então, eu tinha, de certa forma, um pouquinho como no SUS, 50% homens, 50% mulheres, porém numa faixa etária acima dos 40 anos, então já mostra um profissional com mais experiência no campo de prática. A maioria deles, um ponto importante, né? O estudante, no novo ensino médio, que surge a partir de 2014, ele é inserido no campo de prática desde o primeiro semestre, porque a ideia é que ele comece a aprender na prática desde cedo, então para a gente mudar aquele perfil que a gente comentou um pouquinho antes. E aí, então, 66% desses entrevistados eram médicos, mas poderiam ser de qualquer profissão, porque como ele está dentro do campo de prática, ele tem que aprender com toda a equipe, igual a gente comentou há pouco, e quase 60% deles já tinham especializações, né? 40% ali em torno do estrito sensu. Então, são profissionais extremamente qualificados. Se assemelha muito ao preceptor que a gente tinha antigamente. E aí, quando a gente olha para o conteúdo, quando a gente joga na nuvem de palavras, você falou do House, a discussão de caso, e de certa forma você acertou. Eles continuam fazendo isso dessa forma. As palavras que aparecem gritantemente na nuvem
caso, prático e aluno. Então, ele continua se colocando nesse eixo mais tradicional, repetindo o que ele aprendeu. Porém, quando a gente vai olhando, então, aquela análise que eu comentei como se fosse uma árvore, que aí fala do que ele está vendo, né, do que está por trás da construção da fala dele, essa fala do caso, ela começa a se aproximar das palavras de discussão, começa a se aproximar de outras palavras que demonstram que ele quer que o estudante, que tenha alguma relação com o processo formativo. Então, que ele quer compartilhar, que ele não quer só transmitir. Então, talvez haja uma manutenção do caso clínico porque a ferramenta que ele maneja mais e começar a ter domínio de outra ferramenta leva um tempo, porém ele já faz isso de uma maneira mais dialogada. Então, a relação horizontal, né? Então, o professor não é mais um mestre inalcançável que eu respeito acima de tudo, mas sim, ele é um colega que eu admiro, então que eu respeito por uma outra via, não pelo medo, mas sim pelo respeito, pela criação de colaboração em si. E aí ele vem buscando, né, ele começa a falar de outras ferramentas, isso aparece com uma menor proporção, então ele até compreendeu as ferramentas que o curso mostrou, mas provavelmente não teve a oportunidade de se aventurar a colocar em prática. Por isso que isso aparece com uma menor frequência. E aí uma outra coisa que parece, eu comentei com vocês que o software nos ajuda a encontrar como se fossem classes, né? Uma delas fala justamente a que mais aparece da consulta e do compartilhar. Então eu tenho uma discussão de caso, mas por outro lado, eu vejo a consulta como um ambiente que eu vou compartilhar conhecimentos. Aí, a segunda nuvem, então, a questão do caso, por mais que apareça mais vezes, ela aparece num segundo lugar, que aí comprova isso que a gente está falando do movimento de tentar utilizar aquilo como uma ferramenta, mas que ele teria outras possibilidades. E aí, uma nuvem que deixou a gente... Uma nuvem não, né? Uma classe que deixou a gente muito feliz foi a parte de conhecimento e aprendizado. Que, então, ele está começando a se preocupar se aquele estudante está fazendo conexões com aquilo que ele compartilhou, né? Então, se realmente ele está fazendo alguma diferença no sentido de não a pessoa apenas reproduzir o que ele está executando, mas sim se ele transformou aquilo em conhecimento, transformou aquilo em aprendizado e está dando conta de seguir adiante com isso. E aí, do produto, né? Então, como a gente olhou a partir de um curso, a nossa proposta foi redesenhar esse nosso curso, né? A gente acabou vendo como se faz um curso, até pensando um pouquinho nas DCMs, na Diretriz Curricular Nacional para o curso de Medicina, e o que é super importante na estruturação, para além de várias coisas pedagógicas e autores que ancoram isso, como Paulo Freire, Ausubel, Vygotsky, etc. O que é importante é que o currículo ele seja integrado, ou seja, que ele junte a teoria e a prática. E isso pode acontecer em cenários reais, então lá no campo, mas também em atividades simuladas. Agora, com a tecnologia, por exemplo, a gente pode passar um vídeo mostrando um caso, como se fosse o que a gente vê ali uma série do House, e aí, se você fosse o preceptor que você tá ali, o que você observaria? E a gente vai observar desde o estudante olhou no olho dessa pessoa, ou ele simplesmente foi uma pessoa que executou muito bem a técnica. Então, a proposta de criar um novo produto olhou para isso, né, de ter cenários reais, cenários simulados, conectar teoria à prática, partir de algumas premissas, e uma coisa que é muito importante, os novos currículos, né, que têm tido mais sucesso, eles são orientados por competência. Então, eu tenho um perfil do qual eu espero que o meu estudante chegue e ali tem alguns desempenhos que ele precisa cumprir. Então, todas as ações educacionais que eu faço são no sentido de que ele desenvolva coisas para conseguir cumprir esse perfil e as nossas avaliações também. Então, além de eu olhar uma parte do conteúdo, eu vou olhar se esse estudante está conseguindo se deslocar, se ele está virando o profissional que a gente espera que ele vire. E, além disso, tudo isso também é ancorado em macro problemas. Então, que desafios do dia a dia que precisam ser objeto de discussão. E aí, nesse sentido, eu gostaria de agradecer muito ao Hospital Sírio-Libanês e à Fiocruz, que desenvolvem cursos no Brasil de preceptores há muito tempo e foi olhando para o perfil de cada um do curso deles e para os macroproblemas que a gente acabou redesenhando os nossos também. Bom, para o seu produto final, ele já chegou a ser aplicado? Você me falou das turmas, né? Você já viu ele em ação? Você acha que quarta turma começou este mês de março, né? Então, agora que a gente vai conseguir avaliar e ver, né, o quanto de efeito que isso está tendo. Mas o legal foi que nós criamos módulos que trazem coisas da literatura que não só no Brasil, mas em diversos lugares do mundo estão sendo utilizados e que comentaram, né, que faz falta ter no curso. Então, a gente trouxe isso para cá e também acabou reformulando as nossas atividades, mas sempre seguindo esse ciclo que eu comentei
comentei do currículo integrado, de simular a teoria, de simular a prática e por aí vai. Bom, eu não sou orientador, mas acho que o Brito vai falar assim, puxa, isso dá um bom artigo, a gente publicar, ver como era antes e ver o depois e cruzar as informações para ver se houve algum tipo de diferença e tal. Imagino que ele vai fazer isso com você. Mas... A gente está bem curioso para avaliar, né, depois o tipo de mudança que isso teve, mas aí não só comigo, mas que a gente tenha a oportunidade de avaliar todos os egressos, né? Será que os produtos foram colocados em prática? O que aconteceram com eles, né? E se não aconteceram, como a gente pode ajudar para acontecer? Agora, eu não sei se você tem esse feeling, mas assim, como você entrou em contato direto com os preceptores, você falou que eles têm, alguns aplicam, outros têm, assim, a questão da habilidade tecnológica, né, que é uma coisa que eu vejo que muito professor, né, você fala assim, vamos aplicar, vamos fazer uma aula usando esse aplicativo, o Brito faz muito isso, né, vamos colocar aqui, vocês votam, e alguns assim, nossa, para eles o PowerPoint já é alguma coisa que é muito difícil. Você notou essa, porque às vezes não basta boa vontade, né, tem que ter capacitação também, né, você notou isso também? Das ferramentas, né, que a gente acabou trabalhando com eles, a sala de aula invertida é uma que depende bastante dessa parte da tecnologia, né, mas as outras ainda estão muito voltadas ao campo de prática. Então, pelas ferramentas que a gente utilizou, acabou não aparecendo tanto essa questão. Porém, a maioria deles, por exemplo, a gente também utilizava os joguinhos dentro da atividade, alguma coisa que deixe mais dinâmico, não necessariamente uma aprendizagem baseada em games, mas trazer uma ferramenta para trazer dinamicidade. Eles demonstram esse interesse, mas foi o que você falou, né? Para colocar em prática, seja essa, ou seja, qualquer outra tecnologia leve, leva tempo, e aí eu tenho que mudar a maneira como eu atuo. Então, acho que as pessoas se colocam de um lado mais reticente mesmo. Até hoje eu fiz assim, né? Vai ser difícil. Enfim, mas legal. Quando eu me aposentar, eu vejo. Agora, assim, você já era professora da instituição e você foi para o mestrado, né? Eu tenho essa curiosidade. Como é que foi a experiência do mestrado para você que já era professora? Você curtiu? Legal. Eu gostei bastante. Acho que, na primeira, agradecer a professora Rosa, que é a nossa coordenadora, né? Que cuida com muito carinho, tanto de conseguir estruturar o curso, mas de que os estudantes se sintam bem, né? Então, ela tem esse cuidado de que a gente não faça um mestrado apenas por obrigação, mas algo que faça sentido para a sua vida. E o professor Brito, que foi o meu orientador e também cuidou com muito carinho desse projeto. Mas em relação ao mestrado em si, a minha experiência no mestrado, acho que foi super transformadora. Eu já tinha tentado fazer numa outra instituição antes, porém, como a metodologia ativa transformou muito a minha vida pessoal e profissional, ter um mestrado que não fosse tradicional faria muita diferença para mim. Tanto que eu comecei no mestrado tradicional, parei, e quando eu vi como era o nosso programa, eu falei, vou tentar, né? E acho que passou por coisas muito importantes, tanto isso de olhar para as metodologias ativas, também atuar com metodologias ativas, e a parte de como ele é estruturado, né? Então, outras coisas que acabavam acrescentando muita coisa pra gente, desde a parte mais teórica mesmo de metodologia de pesquisa, né? De como a gente faz uma escrita científica, mas, por exemplo, no nosso mestrado, que é de inovação no ensino superior em saúde, a gente também viu como avaliar cursos, como que é a estrutura do currículo. Então, são coisas que nos fortalecem como docente. E é justamente o que eu esperava. Então, o que estava ali como regulamento, como estrutura do curso, né, cumpriu com aquilo que eu estava procurando. Então, eu busquei e achei. Deu super certo. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.